Para quem passa pela beira-mar, vê muita gente todo dia cruzar a avenida movimentada fora da faixa de pedestres. Uma tamanha irresponsabilidade, né? A pergunta é, quanto vale a sua vida? Mas nem quem segue a lei passa impune da dificuldade de cruzar essas pistas com carros em alta velocidade e faixas distantes. O debate caiu aqui no nosso colo, no Balanço Geral. Faz apenas 6 meses que a Luísa veio do Rio Grande do Sul para morar em Florianópolis. E nesse tempo, ela já foi atropelada 2 vezes na beira-mar. Os motoristas, certamente. Eu dirijo e as motocicletas, elas não... O motorista não sabe para onde vai, ela vem nos dois lados e às vezes tu pode não estar enxergando, o pedestre está vindo. Eu, como pedestre, já fui atropelada 2 vezes. Aí ela diz que estava na faixa de segurança. Eu estava, inclusive, na faixa, o sinal estava fechado, os carros pararam e quando eu estava atravessando, o motociclista veio e me atropelou. É bem tenso isso mesmo. Se já na faixa ela sofreu acidente, imagina quem atravessa fora dela. Nós flagramos várias pessoas atravessando logo depois de descer no ponto de ônibus, que fica no meio entre 2 semáforos nos bolsões da beira-mar. A senhora não tem receio, assim, por exemplo, de atravessar aqui sem ser a faixa? Sem a faixa. Eu atravessei agora, eu achei errado. É? Aham. Porque tem alguns atropelamentos que acontecem assim, né? Sim, sim. É falta de pensamento, né? Tem que olhar. Eu admito que eu errei, tá? Talvez a vida agitada do dia a dia pode até forçar os pedestres a atravessar em qualquer lugar. Eu acho que hoje é um pouco da pressa do ser humano, né, cara? Todo mundo apressado, todo mundo com pressa. Eu acho que isso que acaba causando um pouco de acidente, né? O motorista também, tipo, tem seu percentual de culpa, né? Porque hoje todo mundo vive na correria, né? Esse é o problema. Não existem dados oficiais sobre o número de atropelamentos na beira-mar norte, mas nos últimos 2 anos, pelo menos 3 casos fatais chamaram a atenção. Entre eles o de uma senhora de 71 anos, que foi atingida por um veículo quando atravessava fora da faixa. De ambos. Eu vejo os pedestres não tendo o cuidado necessário para cruzar, né? É necessário a atenção tanto do pedestre quanto do motorista, né? A legislação brasileira diz que o pedestre é obrigado a atravessar sobre a faixa de segurança até 50 metros de distância de uma parada de ônibus. Eu não acho viável colocar uma faixa de pedestre aqui, porque geraria um transtorno no trânsito, né, e colocaria em risco talvez o pedestre, porque o motorista ele chega numa velocidade um pouco mais alta aqui, e nós temos na beira-mar todas as faixas de pedestre em local semaforizado. Então colocar uma faixa de pedestre aqui em local não semaforizado poderia gerar um problema. Qual seria a melhor opção, então, para a prefeitura? Bom, eu vejo que o deslocamento do ponto de ônibus para um local onde já existe a faixa, então a gente tem esse ponto de ônibus lá, aqui próximo, colocando um pouco mais perto do semáforo, seria uma solução, talvez ajudaria. A Secretaria de Obras de Florianópolis informa que vão ser feitas mudanças nos bolsões da beira-mar norte nos próximos 2 meses. A ideia é que todos os bolsões da beira-mar ele ganhem uma outra configuração, né? A gente já sabe que além da questão do ponto de ônibus, nós temos um problema que são os veículos que acabam imprimindo uma velocidade para fugir de alguma retenção que acaba tendo na pista principal, passando por essa pista marginal. Então essa pista marginal dos bolsões vão se transformar em faixas exclusivas de ônibus. E aí a gente está fazendo uma readequação. A gente sabe que falta a calçada, que a gente precisa melhorar, e o posicionamento da parada de ônibus ele vai também ganhar uma nova configuração para que a gente atenda essas questões, fazendo com que o pedestre ele fique mais próximo da área segura para fazer a travessia. A gente já tem a estrutura de um novo processo licitatório que acontece ainda nessa semana para que a gente possa retomar algumas sinalizações que são necessárias. Aqui não existe nenhuma necessidade de obra muito grande, é mais a questão da sinalização e o reposicionamento do ponto de ônibus, que a gente também já está vendo a necessidade de fazer uma adequação nesse sentido. A expectativa é que a gente consiga fazer isso num curto espaço de tempo. A questão do contrato de sinalização é o que pode retardar um pouco isso, mas a gente imagina que até o final desse mês a gente já tem esse contrato assinado para que a gente possa estabelecer isso. Enquanto isso, a orientação é caminhar um pouco mais para atravessar apenas nas faixas de segurança. Vem cá, não vamos perder o foco, porque muito se condena o motociclista,
Muito se condena o motorista profissional, seja de caminhão, de ônibus. Muito se condena o motorista do carro de passeio, mas pouco se discute e se fala sobre o pedestre. Que em ações irresponsáveis, essa é a palavra. A gente não pode fugir das palavras do que são as coisas. São irresponsabilidades cruzarem fora da faixa. Exemplos foram dados aqui. Sinto muito aqueles que foram flagrados. Estavam de forma ilegal. E falo isso com propriedade porque está no Código de Trânsito Brasileiro. Quanto vale uma vida? Essa é a pergunta. Sabe quanto ela vale nessa circunstância no Brasil? Por isso que eu fiz essa pergunta lá na rede social, para ver se as pessoas sabiam. Quanto vale uma vida de um pedestre que cruza fora da faixa? R$ 44,19. Uma pechincha. Essa é a punição. 50% de uma infração ilegal. Código de Trânsito Brasileiro. R$ 44,19 é a multinha vagabunda aplicada a um pedestre que cruza fora da faixa. Que pode morrer, pode matar alguém, pode causar lesões graves diante de um acidente muito severo. Já vimos situações aqui de ações irresponsáveis de pedestres que não são punidos e que desrespeitam a lei, porque querem economizar 5 minutos. Esse é o fato.